Quando pensamos em civilizações antigas, o Império Azteca surge em nossa mente como um eco distante de uma era perdida no tempo. Pirâmides imponentes, rituais envoltos em mistério e um povo que desafiou a natureza para erguer uma cidade sobre a água. Mas enquanto os sacerdotes astecas olhavam para o céu em busca dos deuses, do outro lado do mundo, jovens estudantes já debatiam filosofia, ciência e teologia, em salas frias de pedra, sob a sombra de catedrais antigas. E se eu te dissesse que quando os astecas fundaram sua gloriosa capital, em 1325, a Universidade de Oxford já ensinava há mais de 200 anos? Duas realidades separadas por oceanos, mas unidas por uma cronologia impossível. Uma universidade medieval, nascida entre reis e monges, e um império de guerreiros e sacerdotes, moldado pela fé e pela guerra. Um símbolo da razão e outro da devoção. E, no entanto, o mais antigo deles não é aquele que você imagina. Prepare-se para ter sua percepção do tempo estilhaçada. Porque a história nem sempre segue a ordem que pensamos. Quando pensamos em civilizações antigas, o Império Azteca surge em nossa mente como um eco distante de um passado imemorial. Milênios de história, rituais complexos, uma cosmologia profunda e cidades grandiosas que parecem ter existido desde o alvorecer dos tempos. E Oxford? Oxford, uma instituição venerável, sim, um bastião do conhecimento ocidental, mas que em nossa mente parece pertencer a uma era mais recente, mais moderna. E se eu te dissesse que quando os astecas estavam apenas começando a erguer sua magnífica capital, Tenochtitlan, a Universidade de Oxford já estava ensinando há séculos? Não estamos falando de décadas, mas de séculos de diferença. Uma verdade histórica tão bizarra que parece mentira, mas é real. E vai mudar a forma como você vê o passado e a complexidade das cronologias globais. É um paradoxo que desafia nossa intuição, uma anomalia temporal que nos força a reavaliar tudo o que acreditamos saber sobre a antiguidade das civilizações. Como é possível que uma das mais renomadas instituições de ensino do Ocidente seja mais antiga que um império que, em nosso imaginário, remete a um passado tão distante? Por que nossa mente insiste em colocar os astecas em um tempo quase mítico, enquanto Oxford, com toda a sua tradição, parece mais contemporânea a nós? É uma questão de geografia, de cultura, ou de como a própria história é contada e percebida? Vamos desvendar essa anomalia temporal e explorar as histórias fascinantes por trás de cada um, revelando como o tempo, em sua linearidade, pode ser surpreendentemente enganoso. Nossa jornada começa no coração da Inglaterra medieval, um tempo de castelos, cavaleiros e uma fé inabalável. Não há uma data exata de fundação para Oxford, não como uma inauguração formal com pompa e circunstância, mas evidências apontam para o ano de 1096 como o início do ensino organizado. Era um centro de erudição, ainda informal, sem a estrutura que conhecemos hoje, mas efervescente com a busca pelo conhecimento. Monges e clérigos eram os principais guardiões e transmissores do saber, e as primeiras aulas eram discussões e leituras de textos sagrados e clássicos. O grande salto de Oxford veio em 1167. O rei Henrique II, em um ato político que mudaria o destino da educação inglesa, proibiu que estudantes ingleses frequentassem a prestigiada Universidade de Paris.
O resultado? Um influxo massivo de acadêmicos e alunos para Oxford, transformando-a rapidamente em um polo educacional de destaque. De repente, a pequena cidade se viu inundada por mentes brilhantes, ávidas por aprender e ensinar. Começaram a surgir os primeiros halls de residência, onde estudantes e mestres viviam e estudavam juntos, formando as sementes do sistema colegiado que define Oxford até hoje. Era um ambiente vibrante, por vezes caótico, mas inegavelmente produtivo. Em 1248, Oxford recebeu sua autorização real, solidificando seu status e garantindo sua autonomia. E logo surgiram os primeiros colégios, que seriam o modelo para as universidades modernas. Estes não eram apenas dormitórios, mas comunidades autônomas de aprendizado, com seus próprios estatutos, bibliotecas e até mesmo capelas. Eram microcosmos intelectuais, onde o conhecimento era cultivado e transmitido. Curiosamente, as disputas acadêmicas eram tão intensas que, em 1209, alguns acadêmicos de Oxford se mudaram para fundar a Universidade de Cambridge, dando origem à famosa rivalidade Oxbridge, que perdura até hoje. Uma tradição de excelência e competição que remonta a séculos antes de qualquer império americano surgir. Enquanto isso, no outro lado do Atlântico, o futuro Império Azteca ainda estava a décadas de distância de sua fundação. Em 1325, quase 230 anos depois das primeiras aulas em Oxford, os mexicas, um povo nômade e guerreiro, encontraram o sinal profetizado por seu deus Huitzilopochtli, uma águia devorando uma serpente sobre um cacto no meio de um lago. Ali, em ilhotas inóspitas do lago Texcoco, eles fundaram Tenochtitlan, uma cidade que desafiaria a natureza erguida sobre a água e que se tornaria o coração de um dos maiores impérios das Américas. Era um ato de fé e engenhosidade, transformando um pântano em uma metrópole. Nos séculos seguintes, Tenochtitlan floresceu, desafiando todas as expectativas. Tornou-se uma metrópole com centenas de milhares de habitantes, talvez uma das maiores cidades do mundo na época, superando muitas capitais europeias. Seus templos imponentes, como o Templo Maior, mercados vibrantes e uma organização social e política complexa, eram testemunhos de uma civilização altamente desenvolvida. Os astecas desenvolveram um sistema de escrita pictográfica, um calendário sofisticado e avanços astronômicos notáveis. Sua cultura era rica em rituais, arte e uma visão de mundo única, onde a religião permeava todos os aspectos da vida. O Império Azteca, uma confederação de cidades-estados, expandiu sua hegemonia por grande parte da Mesoamérica, através de conquistas militares e um intrincado sistema de tributos. Eles eram mestres da engenharia, criando as chinampas, ilhas flutuantes de cultivo que transformaram o lago em uma fonte inesgotável de alimentos. Em 1519, o Império Azteca atingiu sua extensão máxima, um colosso de poder e cultura. Mas essa grandiosidade seria efêmera. A chegada de Hernán Cortés e seus conquistadores espanhóis, aliada a povos inimigos dos astecas que buscavam libertação do domínio imperial, selaria o destino de Tenochtitlan. Em 13 de agosto de 1521, após um cerco brutal, a capital asteca caiu, marcando o fim de um império e o início de uma nova era de colonização. Um império que, apesar de sua curta existência em comparação com Oxford, deixou um legado cultural e histórico imenso, cujas ruínas e artefatos ainda nos contam histórias de uma civilização extraordinária. A maioria de nós, ao ouvir Império Azteca, projeta uma imagem de um passado quase pré-histórico,
algo de uma antiguidade profunda e inatingível, associado a um tempo em que a Europa ainda engatinhava. Oxford, por outro lado, com seus prédios seculares e tradições, parece uma relíquia, sim, mas ainda conectada à nossa era, um símbolo de uma continuidade histórica mais familiar. Essa discrepância cronológica, onde uma universidade europeia é mais antiga que um império mesoamericano, nos força a questionar como nossa mente organiza a história. Por que associamos uma civilização não europeia a uma antiguidade maior do que uma instituição europeia que a precedeu? É uma falha em nossa educação, um viés cultural ou algo mais profundo em nossa cognição? Talvez seja a distância geográfica, a diferença cultural, a forma como a história é ensinada em diferentes partes do mundo, ou até mesmo a romantização de civilizações perdidas que nos leva a essa percepção distorcida. A falta de contato direto entre essas duas realidades por séculos contribui para essa lacuna em nossa compreensão. A história não é linear e diferentes culturas se desenvolveram em ritmos e tempos distintos, muitas vezes em paralelo, mas com percepções de antiguidade que variam enormemente. É um lembrete de que o tempo é uma construção e nossa compreensão dele é moldada por nossas próprias lentes culturais e históricas. A Universidade de Oxford, com seus séculos de história, já era um farol de conhecimento quando o Império Azteca estava apenas começando a brilhar. Isso não diminui a grandiosidade azteca, mas expande nossa compreensão do quão complexa e interligada é a tapeçaria do passado. A história é cheia dessas surpresas, desses paradoxos temporais que nos convidam a olhar além do óbvio, a questionar nossas próprias percepções e a mergulhar mais fundo nos mistérios do tempo. Qual a sua percepção do tempo? Deixe seu comentário. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal História Bizarra para mais mergulhos ao passado. Até a próxima!